Depois de dizer que não apoiaria candidatos nas eleições municipais, o presidente Jair Bolsonaro acabou entrando na campanha eleitoral, chegou até a apelidar as suas transmissões ao vivo na internet de horário eleitoral gratuito do JB. Bolsonaro citou nomes e revelou preferências políticas, mas os resultados do primeiro e do segundo turnos mostram que o apoio do presidente não foi correspondido pelas urnas. Ao contrário do que fez no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro teve uma postura bem mais discreta. Não fez transmissões em redes sociais exclusivas para apoiar candidatos. Dos 6 que ele apoiou nas capitais ainda no primeiro turno, 4 já tinham saído da disputa. E no segundo turno, o presidente pediu votos para mais um candidato que também foi derrotado. Os 3 estavam ontem no páreo. Capitão Wagner, em Fortaleza, Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e o delegado Eguchi, em Belém. Os 3 foram derrotados. No Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, terminou a disputa com 35,93% dos votos válidos. Perdeu para o ex-prefeito e ex-deputado Eduardo Paes, do DEM, que recebeu 64% dos votos. O resultado do Rio chama a atenção porque é o reduto eleitoral do presidente e Crivella foi rejeitado por 2 de cada 3 eleitores. Pior que esse desempenho foi o do candidato apoiado por Bolsonaro no maior colégio eleitoral do país, São Paulo. Celso Russomano amargou um 4º lugar na preferência dos paulistanos. Na capital do Ceará, Fortaleza, o candidato apoiado no segundo turno por Bolsonaro, capitão Wagner, do PROS, até tentou desvincular sua imagem do presidente, mas perdeu a eleição. Os eleitores escolheram Sarto, do PDT, que venceu com 51,69% dos votos, contra 48,31% do capitão. Em Belém, no Pará, o candidato delegado Eguchi, do Patriotas, não tinha recebido apoio formal do presidente antes do primeiro turno. Mas Bolsonaro fez um post a favor dele 2 dias depois. Numa rede social, o presidente respondeu a um apoiador de Eguchi que, caso fosse eleitor em Belém do Pará, certamente votaria nele e completou: boa sorte para ele. Não adiantou. Eguchi perdeu. Ele teve 48,24% dos votos contra 51,76% de Edmilson, do PSOL. Mas na eleição de domingo também houve vitória para Bolsonaro. O prefeito eleito de Rio Branco, no Acre, Tião Bocalon, do PP, foi eleito com 62% dos votos. Ele recebeu o apoio de Bolsonaro no segundo turno, mas foi bem em cima da hora. Este vídeo, que o presidente gravou ao lado do senador Márcio Bittar, do MDB, foi publicado há 4 dias da votação. Olá, prezado Bocalon, estou com o Bittar do meu lado aí. Nesse segundo turno, estamos juntos aí, boa sorte. Quando o vídeo de Bolsonaro foi divulgado, as pesquisas já indicavam Bocalon bem à frente do segundo colocado, com 65% de intenção de votos. O presidente também teve sucesso em cidades menores. Na disputa de ontem, Roberto Naves, do PP, se elegeu em Anápolis, Goiás. E capitão Nelson, do Avante, foi vitorioso em São Gonçalo, no Rio. Nessas eleições, o presidente pediu voto para 62 candidatos, somando os que disputavam cadeira de vereador e de prefeito. 47 foram derrotados, 15 se elegeram. O apoio de Bolsonaro, que nas eleições de 2018 foi decisivo, parece ter perdido força. Este cientista político lembra que o presidente retomou uma postura mais radical nas últimas semanas, ao criticar, por exemplo, quem defendeu o isolamento na pandemia. Na avaliação dele, na maioria das cidades, o eleitor rejeitou os extremos e optou pelo equilíbrio. A pandemia no Brasil, ela foi um choque tão importante que ela alterou os eixos da polarização, fazendo com que o eleitor, que ficou com muito medo, com muitos receios e muitas incertezas diante da pandemia, procurasse saídas moderadas, saídas previsíveis, saídas que fossem livres de surpresa. O presidente Bolsonaro sai muito enfraquecido desse processo, ele não percebeu que o jogo nas eleições municipais necessitava de conexões locais. As urnas não refletiram a preferência do presidente. Na realidade, o presidente foi punido pelas urnas.
E partidos de oposição chegaram a questionar no STF e também na Justiça Eleitoral o uso do Palácio da Alvorada e da estrutura da presidência, para fazer campanha. Essas ações ainda não foram analisadas.